Olá, queridos, aceite a graça e a paz do Senhor. Por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto, eu vos saúdo na paz do Senhor. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e tua família, porque hoje é o dia que fez o Senhor. Então alegremos e regozijemos nesse dia chamado hoje. Querido, estou com a Bíblia aqui nas minhas mãos e eu tenho uma palavra rema para o teu elevo espiritual. Não sai desse vídeo não sai dessa live não, porque no finalzinho eu quero estar orando por você, para a tua casa e para a tua família. E eu tenho um canal no YouTube chamado Canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Vai lá, faça uma visita lá, faça uma visita e compartilhe, deixe seu like, deixe seu joinha e se inscreva nesse canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Eu tenho uma palavra de Deus e eu gostaria que você prestasse muita atenção no que será pregado nesta palavra aqui, tão simples, mas tão objetiva para o teu dia de hoje. Amém? A palavra de Deus é registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Vamos lá? Vamos para cima? A palavra de Deus diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, o qual disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Esse João tinha a sua veste de pelos de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos e alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Então ia ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a província e adjacência do Jordão. Era por eles batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzis, pois, fruto digno de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos pai por Abraão, porque vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filho de Abraão. E também agora está posto machado à raiz da árvore, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Em verdade vos digo que vos batizais em água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de levar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo. Querido, essa palavra que fala a respeito de João o Batista é uma palavra tão tremenda para os nossos dias, para os dias atuais, os dias que estamos vivendo hoje, dias de totais apostasia, pessoas se apostatando da fé, pessoas dando ouvido a espíritos enganadores, pessoas dando ouvido a doutrinas de demônio, pessoas com comichão nos ouvidos para ouvir o que eles querem. Você está entendendo? Para ouvir o que eles querem, não tem que ser pregado. Então a Bíblia diz que naqueles dias, qual dia? Os dias do rei Herodes, João Batista apareceu pregando no deserto da Judéia. João Batista, a Bíblia diz que ele era meio estranho, né? Ou estranho por completo. Porque todo pregador de Deus é um camarada assim meio estranho, igual o pastor Roberto assim, também é estranho. As nossas vestes são diferentes da do povo. E a veste que João Batista vestia,
era pele de camelo nos seus lombos, era um cinto, era barba grande, cabelo grande, é aquele jeito que o crente sabe se vestir, né? Tem uns que são mais modernos, mas é casca pura. Amém? Então, e a Bíblia diz que naqueles dias, né, apareceu João Batista pregando no deserto. Qual foi o dia? Foi o dia do rei Herodes Agripa. Você sabe quem foi esse rei Herodes? Herodes foi esse mesmo rei que era casado com a Herodias. Casado com Herodias, irmão de Herodes. Ela era casado com Herodias, que era irmão de Herodes. Ou seja, Herodes casou com a cunhada dele. E naquele dia, João Batista pregando, batizando, chamou a atenção do povo. E ao chamar a atenção, estavam lá os fariseus, os saduceus, os doutores da lei que vê erro em todo mundo para eles é errado, né? Aí está lá vendo João Batista batizado. João Batista, quando olha para cima, vê eles lá em cima olhando, João Batista disse: ó, raça de víbora, quem não mandou vocês se arrepender da ira que vai vir, da ira vindoura? Vocês são tudo um bando de raça de víbora. Pregador da verdade. João Batista não veio olhar para o dedo do profeta e dizer: o irmão é casado. Não, João Batista pregou a verdade. Olha, João Batista não pregou chave de casa, João Batista não pregou casamento, João Batista não pregou prosperidade, João Batista pregou que Cristo estava às portas. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Foi a pregação de João Batista, única e verdadeira. A pregação de João Batista foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Querido, o reino do céu está chegando. O reino do céu está às portas. Jesus está às portas. Não é tempo de brincadeira, não é tempo de estar pregando isso, pregando aquilo. É pregar a verdade para o arrependimento. Olha como morreram os discípulos. Olha como morreram os discípulos, meu irmão, por pregar a palavra de Deus. Segundo a tradição judaica, Pedro foi morto de cabeça para baixo. O primeiro mártir, o primeiro apóstolo a ser morto, foi Pedro, morto de cabeça para baixo, né? André foi martirizado na Grécia, né? Tiago, filho de Zebedeu, morto por Herodes. João, irmão de Tiago, lançado vivo dentro de um tacho de óleo fervente, depois exilado na ilha de Pátmos para morrer. Filipe morreu com a morte natural. Bartolomeu foi posto vivo num saco e lançado no mar. Tomé, aquele que só acreditava se enfiasse a mão nas feridas de Jesus. Tomé, o que aconteceu com Tomé? Tomé foi morto e martirizado na Índia. Mateus, aquele cobrador de imposto, foi com morte natural. Tiago, filho de Alfeu, foi apedrejado e morto. Tadeu, sepultado em Beirute. Simão, o Zelote, sofreu martírio. E Judas, o Iscariote, ele mesmo se matou, se enforcou. Então, querido, todos os apóstolos, discípulos de Jesus, não tiveram vida boa na terra, não. A vida que eles viveram aqui foi viver para o Evangelho, foi viver da graça de Deus, foi viver apregoando a palavra, né? Então, Herodes, que era casado com a mulher do seu irmão, a Herodia, tinha uma filha jovem chamada Salomé. E essa que estava fazendo aniversário daquele dia, pediu um presente a Herodes.
Herodes se empolgou de ver aquela jovem bonita dançando, aquela coisa toda. Olha, pede o que queres. A Herodia vai, pede a cabeça de João Batista. Simplesmente porque pregou a verdade. Porque quando Herodes chegou lá no batismo, João Batista abriu o leque, abriu o livro e falou: olha, rapaz, você é adúltero, você está casado com a mulher do seu irmão. A Herodia ficou danada da vida, ficou feroz mesmo. Então, meu querido, João o Batista, a gente não vê pregação de João Batista pregando heresia, porque estamos vivendo os finais dos tempos, estamos vivendo o tempo do fim. E se eu não arrepender dos meus pecados, se você não se arrepender dos seus pecados, a trombeta vai soar, você não vai nem ouvir. Jesus vai aparecer nas nuvens e você vai acabar ficando. Querido, João Batista, esquisito, mas cheio da unção. João Batista esquisito, com aquelas roupas estranhas, mas cheia da unção, cheio de verdade. Diferente dos pregadores dessa geração, diferente dos pregadores da minha geração, que vivem contando história, que vivem contando visões e revelações que não viu, daqui a pouco pede pix, daqui a pouco dá número de conta, está nem preocupado com o que está falando, com o que está pregando, só quer pix, só quer entregar visão e revelação, que muitas das vezes nem acontece, nem se concretiza, porque Deus não falou, porque quando Deus fala, se cumpre. Porque muitos profetas de hoje, dos dias de hoje, se vivesse na época de Ezequiel, esses profetas eram tudo apedrejado. Ezequiel capítulo 13 diz: uma profecia não se cumprisse, colocava aquele profeta no paredão e era apedrejado do cavalo até a morte. Por quê? A profecia era furada, a profecia era falsa. Mas João Batista, todo esquisito, mas cheio de unção, cheio de verdade. A pregação, ela se arrependa, porque é chegado o reino do céu. Hoje, os pregadores de hoje não pregam arrependimento porque não dá ibope, não pregam a volta de Jesus porque não enche igreja, não pregam que Jesus está voltando, que Jesus cura, batiza, salva e leva para o céu, porque isso não dá ibope para ninguém. Por isso que os pregadores de hoje não pregam, porque a palavra tem que ser verdadeira, porque o próprio Senhor Jesus disse que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade, pastor? O que é a verdade? A verdade aqui na minha mão. Essa aqui não faz curva, não. Essa verdade não faz curva. Essa verdade vai direto e atinge o alvo, que é o coração do homem. Do mais vil pecador, do mais vil pecador, do mais vil pecador, essa palavra atinge. Meu irmão, hoje, olha para cá, hoje está faltando João Batista nos congressos, hoje está faltando João Batista nas vigílias. Nas vigílias, falou em vigília, eu lembrei, presta atenção. Um tempo atrás, estava no Rio de Janeiro numa vigília, fui convidado para ir nessa vigília. Você sabe como é que é uma vigília, né? A vigília, para ser completa, tem que ter oração, tem que ter louvor, palavra, revelação. Isso é uma vigília completa. Essa é uma vigília completa, que tem louvor, que tem palavra, que tem visão e revelação e que tem muita oração. É uma verdadeira vigília. Aí me convidaram para uma vigília, não vou dizer o nome do pastor, que isso é antiético. Aí vamos lá. Aí o pastor anuncia: olha, daqui a pouco vai vir o pastor fulano de tal, fogo puro. Daqui a pouco nos cartazes estava ele, dentro da igreja estava a foto dele. Daqui a pouco está chegando, olha, já está a caminho. Aquela expectativa o pastor criou e a gente está sentado no altar. Estava conversando com um amigo meu, aí o amigo meu falou: rapaz, esse pastor é muito bom, esse pastor, olha,
Deus mostra mesmo. Eu falei, amém, querido, amém, vamos ficar na expectativa, né? Aí, quando foi mais ou menos 1h30, 1h40 da manhã, encostou um carro na porta da igreja. Ele não teve nem a ousadia de colocar do lado ou mais na frente, colocou em frente à porta, onde todo mundo entrava, todo mundo olhava para lá. Aí ele me sai do carro, um camarada igual um canário, todo de amarelo, sapato de profeta, sapato preto e amarelo, saiu de dentro do carro, com a bitela de uma esposa desse tamanho, uma grandona, uma loira grandona, entrou abraçado com ela, todo de canário, todo de amarelo, perna amarela, calça amarela, gravata amarela, camisa por dentro amarela, parecia até um máscara, todo de amarelo, chamando a atenção. Aí o pastor parou o culto, parou os corinhos que estavam cantando e apresentou, olha, já está no nosso meio, fulano de tal, fogo puro. Aí ele entrou, subiu, ficou 3 cadeiras depois da minha, ficou me olhando, porque eu estava meio esquisito, né? Mas cheio, cheio da glória de Deus naquela unção. Doido para ter uma oportunidade, para quebrar tudo, igual diz o povo lá do Rio de Janeiro. Aí deu uma oportunidade para um, deu para outro. Aí depois me convidou para me orar para o pregador. Oh, meu Deus do céu. Rapaz, eu estava até ututando. Para ter uma oportunidade para pregar, para ter uma oportunidade para falar da palavra. Mas só que a gente tem que respeitar a liderança, né? A liderança falou, pastor Roberto, você vai orar pelo pregador, 1h45. Não é bem? Senhor meu Deus, meu Pai, toma o teu filho nas tuas mãos, abençoa, que ele não venha falar nada de si. Deus, que o Senhor desce o cajado primeiro do pregador, para depois a tua igreja receber. Toda vez que eu orava, eu olhava para ele baixava a cabeça. Eu orando, ele baixava a cabeça. Aí eu peguei o microfone, entreguei na mão dele, deixa Deus se usar, varão. Peguei na mão dele, ele me fitou de cima e embaixo e começou, aquela coisa quebrando tudo, começou, saudou a igreja e já começou a revelaçãozinha. Olha, desceu, hein? Desceu um leque e começou a entregar para um, entrega para outro, entrega para lá, entrega para cá. No altar não entregou para ninguém no altar. Nem o pastor presidente recebeu. Ninguém foi entregue as profecias no altar. Parecia que o altar só tinha pecado, só tinha pecador, só estava todo mundo em pecado no altar. Começou a entregar aqui, entregar ali, tal. E depois começou a cantar. Eu sei que ele fez tudo, de 1h30 até 5 da manhã. Aí quando foi 5 para as 5, o pastor chamou um irmãozinho lá no presbítero e falou, olha, estamos chegando no final, o presbítero fulano vai orar pelo termo, quero agradecer a você, agradecer ao pastor Fogo Puro, que foi bênção, que foi isso, que foi aquilo. Pois bem, aí fomos para casa, né? Quando foi por volta de meio-dia e meio, eu fui comprar um refrigerante para me almoçar. Aí eu olho assim, quem está lá no bar? O Canarinho, o pastor Canarinho, que estava todo de amarelo, estava com a camisa polo, sapato, sentado lá no altar, no bar. Aí quando eu dei a volta por cima, assim, quando eu dei a volta para o lado dele, uma cerveja, uma desce redonda, tomando uma cerveja, passou a noite inteira de 1h30 da manhã até 5 horas da manhã, profetizando, aquela coisa toda, pulando, rodando. Quando foi meio-dia e pouco, quando eu fui no bar comprar um refrigerante, quem estava lá? O Canarinho, pastor Canarinho, todo de amarelo, tomando cerveja. Quando ele me viu aqui, Pai do Senhor, varão. Já não era aquela unção que estava lá pregando, já não era aquele fogo. Pai do Senhor, varão. Eu falei, amém, irmão. O que houve, irmão? Que negócio é esse aí, rapaz? Não devo nada a ele. O que houve, irmão? O que é isso aí? O que está acontecendo? Varão, vem cá, varão. Aí me abraçou. Briguei com a patroa. Tá difícil. Eu acho que eu vou separar.
briguei com a patroa, tá entendendo o mistério? Briguei com a patroa, não tô querendo continuar não. Eu vim aqui e acabei tomando uma. Eu olhei para ele e falei, varão, deixa de ser herege, deixa de ser herege. Deus te deu é para cuidar, seja quem for. Por mais incompatibilidade que vocês tenham, é para conviver. Amém, varão, amém. Aí eu peguei, fui para casa, tomei um refrigerante e fiquei dentro de casa sentado pensando. Falei, meu Deus, como é que pode? O homem toca fogo na seara dos filisteus e daqui a pouco se desvia. Sabe o que eu entendi com isso depois? Depois veio o meu entendimento. O importante não é você começar com o seu fogaréu todo. O importante não é você começar quebrando tudo. O importante é como você vai terminar a tua jornada. Como você vai terminar a tua jornada. Como fez João Batista. João Batista foi o pregador da verdade. João Batista não contava historinha. João Batista não ia para o altar servir de palhaço. Não como se fosse um picadeiro, como tem hoje aí. Uns travestidos de pastor contando historinha no altar. Contando conto da carochinha. Levando, ao invés de levar a palavra verdadeira que cura, salva e batiza, fica contando historinha no altar. Historinha para casais. Vigia, meu irmão, que estamos chegando no tempo do fim. A Bíblia diz, ai daquele por o qual venha um escândalo. Use isso aqui para pregar a verdade. Ouça os meus vídeos. Só tem palavra de Deus, só tem Bíblia de Deus. Bíblia. Porque foi ela que me salvou. Foi ela que me curou. Foi ela que me deu a palavra. Lembra de Pedro? Pedro, sois livre pela palavra. Então eu sou livre pela palavra. Não aceite, meu irmão, pagar quem quer que seja. Quem quer que seja. Para subir no altar, para contar história. História de pregador, tem nada que Deus deu, muitas das vezes vem da sua própria natureza humana. Então, João Batista estava falando de unção, falando de batismo, falando de salvação. João Batista, pregou simplesmente a verdade. Você olha para cá, rapaz, sabe o que está faltando no nosso meio? João Batista. De olhar para alguém que está em pecado e falar, olha querido, assim diz o Senhor, desce-te e arrependa-se, porque se continuar desse jeito, tu vai morrer no pecado e vai perder tua salvação. Hoje, falta João Batista, mas em compensação está sobrando Salomé. Está sobrando Salomé nas igrejas. Pastor, quem foi Salomé? Salomé foi filha de Herodia. A mesma que estava se engraçando com João Batista dançando com a dança sensual. Com João Batista não, dançando para Herodes com a sua dança sensual. Para pedir a cabeça de João Batista. Hoje o povo dança, pula, roda. Daqui a pouco está pedindo a cabeça do profeta. Se o profeta se destacar no altar, ele nem oportunidade tem. Se o profeta se destacar, for destaque na igreja, sabe que Deus usa, ele fica para escanteio. Então, está sobrando Salomé e está faltando João Batista. Mesmo que a minha cabeça fica numa bandeja, eu vou pregar a verdade. Porque eu não devo a você, não devo a ele, eu não devo a ninguém. Eu devo a obediência a Deus. Devemos os homens aqui na terra, temos que pagar, mas eu devo obediência a Deus. Então hoje está faltando João Batista, está sobrando Salomé. Deus te chamou, meu irmão, como um atalaia. Deus te chamou como um atalaia, como um sentinela, para pregar contra o pecado, para pregar o arrependimento, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ah, vamos fazer uma festa. Aí lá você me pede o que você quiser. Ah, posso pedir o que eu quiser, Herodes? Então eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Hoje não vou te colocar a tua cabeça numa bandeja de prata, mas vamos falar mal do teu ministério. Vão falar mal da tua unção,
vão falar mal da tua família, vão falar mal do teu passado. É a mesma coisa como se tivesse a cabeça numa bandeja de prata. Quem foi fulano, você lembra? Mulherengo, sem vergonha. É hoje, é o dia de hoje. Primeira coisa, vão te acusar do seu passado. Só que tem um porém, olha para cá. Jesus disse que do seu passado não me lembrarei mais, porque eu joguei no mar do esquecimento. Labaracalabadás. João Batista, o pregador do arrependimento, pregou a verdade. O que aconteceu? Cabeça na bandeja, meu irmão. Então, Jesus está voltando. A pregação de hoje é essa. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Seja um João Batista, pregue a verdade. Doa quem doer, mas a verdade verdadeira, porque uma mentira contada várias vezes, ela se torna como verdade. Então prega somente a verdade, porque a palavra de Deus diz: esse eu procuro os verdadeiros adoradores, porque se existe verdadeiro, do lado tem o falso. Labalacalabadachou. Igreja fazendo altar como picadeiros, para entretenimento do povo. O povo sai vazio e volta mais vazio ainda, porque não tem Bíblia, porque não tem palavra. Quando tem palavra, há arrependimento. Raça de víbora, quem é que mandou vocês fugir da ira de Deus, da ira vindoura? Para me encerrar, João Batista batizando no Rio Jordão. Quando ele olha para o seu lado, vê Jesus descendo as águas, vê Jesus caminhando pelas águas, e ele olha para Jesus e diz: Senhor, eu não sou digno, nem que desate as tuas sandálias dos teus pés, e venha a mim para batizar. Jesus disse para João Batista: João, é necessário que o Filho do Homem seja batizado para que se cumpra a tua palavra, para que se cumpra os mandamentos, para que se cumpra a palavra de Deus. João Batista tinha avisado que ele batizaria com água, mas viria um que ia batizar com fogo. Abacalabadás. Jesus foi batizado no Rio Jordão. Quando Jesus acaba de ser batizado, a Bíblia diz que vem sobre sua cabeça uma pomba, batendo asa, em forma corpórea do Espírito Santo, e ele já sai dali cheio da glória, cheio do Espírito Santo. E ao sair daí, a primeira prova, a primeira luta que Jesus passa, o diabo conduz Jesus no Espírito. Jesus é levado no Espírito para o deserto para ser tentado durante 40 dias e 40 noites. O diabo começou a oferecer o mundo. Se o diabo aparecer para muitos pregadores, eles aceitam na hora. Se o diabo aparecer para pregadores do dia de hoje, ele aceita vendendo a alma para o diabo. Eles aceitam. Eles vendem a alma, como político vende a alma, como político entrega filho para ser queimado, como outrora. Como pastor, se Satanás aparecer diante dele, como apareceu para mim uma certa feita dentro do meu quarto, com uma mala cheia de dinheiro, não era pouco, não, muito dinheiro me oferecendo. Arreda-te, Satanás. Arreda-te, que maior é a minha salvação do que todos os dinheiros do mundo, do que todas as riquezas. Satanás chegou com uma mala para me parar, me acusando de um montão de coisas, para me parar, tá aqui o dinheiro. É só fazer pacto, me dá esse sangue, é só fazer pacto. Eu repreendi, porque não é o dinheiro que vai comprar a minha salvação, não é o dinheiro que vai me levar numa carruagem para o céu, não é o dinheiro que eu vou ser salvo. Eu aprendi uma coisa: vive no pouco, que
e no muito o Senhor coloca. Aleluia! Querido, essa é só um pouquinho dessa passagem, para a gente ser fiel até a morte, como diz no livro de Apocalipse, que dar-te-ei a coroa da vida. Está na luta? Seja fiel. Está passando prova? Seja fiel. Seja como João Batista, não negue a verdade, porque Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então prega a verdade, doa quem doer, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Querido, eu quero orar, para terminar essa live, dizendo para você deixar o seu like, o seu joinha, deixar o seu comentário aí embaixo. Pode deixar seu comentário, uma crítica construtiva, não uma crítica para derrubar o profeta. Use sabedoria, use sempre crítica para levantar o profeta, nunca para derrubar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, graças te damos por tudo que o Senhor proporcionou no dia de hoje. Pai, que essa palavra foi e vai trazer muito resultado, Pai, para a vida desse homem e dessa mulher, para a vida desse pregador, para a vida desse apóstolo, para a vida desse pastor. Meu Deus, muito obrigado pela minha casa, pela minha vida, pela minha família. Pai, abençoa nos dias chamados hoje, Senhor, porque hoje precisamos da Tua salvação mais do que ontem. Vai ficar conosco, nos dando um dia, uma tarde, uma noite de bênção, uma noite de vitória, uma madrugada de salvação. Fica conosco, porque assim nós oramos e já te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Querido, fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia de salvação a todos. Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, de compartilhar, porque fazendo isso nós vamos alcançar muitas vidas através da pregação. Todos os dias temos 2 vídeos ou 3 vídeos no nosso canal aí. Você pode compartilhar com a sua família e que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.